E eu acho que a gente pode começar falando justamente sobre isso. O que é necessariamente, melhor dizendo, o que é o foco de uma introdução ao Novo Testamento em sua estrutura? Por que que alguém deveria adquirir uma introdução ao Novo Testamento? Bom, um estudante, uma pessoa que busca adquirir um livro dessa natureza, basicamente ela encontrará aspectos históricos. Então pense o seguinte, introdução aqui não é uma introdução a um comentário sobre todos os textos, né? Não é, eu vi num podcast, Saur, uma definição dessa obra, a pessoa falou assim, essa obra é uma obra sistemática, né? Não é uma obra sistemática. Olha, você encontrará um estudo mais horizontal, onde os autores eles buscam ler todos os textos, mas percebendo os aspectos históricos. Né? Então, o que aconteceu naquele contexto, naquele momento, que ocasionou a escrita do livro, qual era o período socioeconômico, o período social, né, o contexto ali em torno, quem eram os leitores, por que foi escrito, o que aconteceu, onde esse autor estava. Então, basicamente, neste livro, os autores vão, após ter ali delimitado certos assuntos, esses assuntos você perceberá em todos os livros bíblicos, né, em tanto os livros históricos quanto os livros, as cartas, né. Então, basicamente, uma introdução ao Novo Testamento, sobretudo à luz desse texto, o leitor encontrará esse tipo de informação. muito bom. E você já começou a mencionar aí pra gente um pouco da estrutura dele, que é algo que as pessoas sempre ficam curiosas para verem em qualquer livro, mas principalmente nesses livros maiores, né, nesses livros que param em pé, como é o caso dessa obra que a gente tem aqui em mãos. Então, como é que ele é dividido, como é que ele apresenta esse tipo de recurso de informação que você descreveu aí, ser o foco dele? Bom, Samuel, esse livro, ele, quando os autores produziram, eles não só se preocuparam em trazer para o leitor esse escopo temático, onde eles vão olhar e produzir, né, as informações sobre os livros bíblicos, mas eles também produziram capítulos que eu chamo capítulos de base, que são informações que estarão presentes na abordagem de cada livro, mas que é importante o leitor saber, né, como base, como pano de fundo. Então, este livro, para você ter ideia, os 2 primeiros capítulos, né, que é onde eles vão trabalhar sobre o estudo do Novo Testamento, né, então uma reflexão sobre esse estudo do Novo Testamento, pensando um pouco sobre a transmissão desse texto, como é que ele chegou até os dias de hoje, né, os escritos gregos, né, os manuscritos e etc. Nós temos um segundo capítulo que vai trabalhar sobre os evangelhos sinóticos. Né? Então, o que significa a palavra sinótico? Vem da palavra sinopse, né, que é aquela ideia de você ler em conjunto. Né? Então, os leitores, né, do texto bíblico certamente já perceberam que Mateus, Lucas e Marcos há uma semelhança muito grande de assuntos. Né? Então, os evangelhos sinóticos, né, esse termo nada mais é do que você ler esses textos, percebendo ali, né, essas semelhanças e dessemelhanças de informações. Então, você tem um capítulo sobre isso. Depois desses 2 primeiros capítulos, aí sim, os autores vão começar esse estudo, essa introdução, livro por livro. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Então, primeiro os evangelhos, né, e alguns vão dizer que Atos faz parte do evangelho de Lucas, né, então Lucas e Atos é um evangelho, né, então eles primeiro focam nos evangelhos. Aí depois surge um capítulo sobre as cartas do Novo Testamento, onde eles vão trabalhar, Saur, basicamente a importância da carta naquele contexto, como isso se deu, quem escreveu, né, foi ditado, não foi ditado. Então o leitor e o estudioso ele vai encontrar esse tipo de informação, e isso é fundamental, né, para quando você for verticalizar, ou seja, quando você for estudar o texto, né, estudar uma carta, você ter essas informações de base vai ser muito relevante. Um outro capítulo importante que eu destaco aqui de base, Saur, é que eles também se propôs a escrever um breve capítulo sobre Paulo. Né? Então eu sei que o podcast passado, vocês conversaram sobre o livro de Paulo, não foi isso? Exatamente, um baita livro aí, fica aí a recomendação para o pessoal assistir também a esse episódio, então vai valer a pena. Pois é, então assim, você já tem aquele livro,
E aqui você também tem um capítulo sobre Paulo, onde basicamente o leitor, né, irá perceber ali informações sobre a viagem, sobre um pouco da história de Paulo de conversão, né, sobre o contexto de Paulo, sobre a relação do ministério de Paulo com o judaísmo daquela época, né? Então você tem essas informações que eu chamo que são informações de base, porque a seguir, Saur, vem de novo um enfoque para os livros, né? Então, baseado nesse escopo, e daqui a pouco eu vou dizer o que é esse escopo, né? Eles vão, de novo, fazer uma jornada com os livros.